Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Que alegria, mais uma vez, vir a esta casa, onde é uma casa que nós temos todos os anos visitado sob o convite do nosso irmão Zé Manuel, que sempre nos recebe com muita alegria. É com alegria que essa casa se encontra junto de 22 casas espíritas, compondo a Pomadinha Chico Xavier, que para nossa alegria teremos a 4ª edição em outubro. A pomada está praticamente acabando. E que alegria poder compartilhar desse momento com Portugal, trazendo não só a mensagem do Evangelho, mas também algo que Francisco Cândido Xavier usava com muita propriedade. Lembro-me que quando chegava com as caixas de pomada em Uberaba, Chico Xavier colocava nos bolsos e distribuía para as pessoas no grupo espírita da prece. E aquilo para nós era sempre uma alegria, saber da importância dessa pomadinha no nosso movimento espírita. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito importante. Nós vamos falar de um assunto que transcende o momento atual, a paz. É natural que todos nós hoje estamos ansiosos. Praticamente instituído a Terceira Guerra Mundial, todos nós estamos esperando qual será o resultado de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o movimento espírita traz para todos nós uma reflexão sobre esse assunto. Todos nós, ao ligarmos uma televisão, num programa televisivo, ao abrirmos um jornal, ao ouvirmos uma rádio, estamos sempre procurando saber se o chefe das nações estão assinando um documento que venha a ser a paz, que venha instituir a paz. Mas essas reflexões que nós hoje vamos ter vai nos ajudar a entender um pouco a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Vamos lembrar que a primeira revelação veio por Moisés, que está contida no Velho Testamento, aonde era um povo primitivo que aqui se encontrava, em torno de 4 a 5 mil anos da nossa era. Naquela época, começaram a reencarnar na Terra espíritos que vieram de uma região conhecida pelos astrônomos como Capela. No livro Missionários da Luz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, nós vamos encontrar um capítulo que vai falar dos exilados de Capela. Aqueles que alcançaram uma evolução espiritual, mas alcançaram a inteligência, mas não alcançaram as questões morais. E esse povo foi trazido para cá, uma morada recém-criada por Deus, para que pudesse trazer para todos nós conhecimento para o povo primitivo. É interessante que quem gosta de estudar a história do homem na Terra vai perceber que, a partir do momento que esse povo começou a habitar o nosso planeta Terra, o nosso planeta nunca teve um dia sem guerra. Ou seja, as guerras sempre foram uma constância diante da criatura humana no nosso planeta abençoado. Mas a reflexão que nós devemos fazer
é que estamos à busca de que alguém assine um documento e nós nos sintamos aliviados. Vai terminar uma guerra hoje, amanhã começa outra. E por que tudo isso acontece? Por que tudo isso está em nossos meios? Vou fazer-me lembrar de uma passagem bíblica de Jesus em Cafarnaum, quando estava à casa de Pedro, onde foi instituído o primeiro culto do Evangelho no lar. Naquele dia, Jesus, ao chegar à casa, percebeu que o ambiente não estava bom. Pedro havia tido uma discussão com a sua sogra, uma discussão daquelas que realmente acabamos falando aquilo que não deveria dizer, aonde se magoa as pessoas, e tanto Pedro estava magoado por aquilo que ele ouviu, como também estava triste por aquilo que ele falou e acabou magoando a sua sogra. E quando Jesus chega a casa, percebendo um ambiente muito difícil, um ambiente negativo, Jesus então diz: Pedro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Essa paz que nós vamos tentar entender à luz da terceira revelação. Porque se Moisés foi o início da primeira, Jesus, quando esteve em nossos meios, volta a repetir a questão 625 do Livro dos Espíritos, aonde o professor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na terra? E os espíritos respondem: vede Jesus. Jesus, segundo André Luiz, quando nos fala da mediunidade, vai nos contar sobre o processo de agênese, que Jesus é o co-criador do nosso planeta. É aquele que Deus o confiou para que ele pudesse estar conosco desde o princípio. E ele veio trazer a segunda etapa da Terra, o segundo momento, saindo do momento de primitivismo para o momento de provas e de expiações que o nosso irmão Zé Manuel citou no início das suas falas. O que é um mundo de provas e de expiações, segundo aquilo que o professor Allan Kardec nos ensinou? É exatamente um mundo onde o mal impera sobre o bem. Ou seja, para aqueles que imaginam que o mundo está violento, nós poderíamos afirmar que o mundo está de acordo com a sua evolução espiritual. Nós estamos nessa evolução. Mas, logicamente, ficou acenado pelo Evangelho de que, num determinado momento, nós teríamos a terceira revelação. E a terceira revelação vem exatamente pela doutrina espírita, o mundo de regeneração. Todos nós estamos vendo falar com muita propriedade no movimento espírita sobre a transição planetária. E a transição planetária, logicamente, já começou há muitos anos atrás. Nós vemos desde 1935, já fiz uma referência sobre isso nessa casa, em palestras anteriores, mas é importante nós sempre relembrarmos a segunda obra da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, quando vem trazer para todos nós Cartas de uma Morta. Esse livro foi escrito pela sua mãe, Maria João de Deus, uma mulher que era lavadeira, lavava roupa para sobreviver,
Era um misto de indígena com negro, uma mulher que nunca sentou no banco escolar e que traz para todos nós, no tempo que ela se afastou do menino Chico Xavier, ela traz sobre os planetas que regem diante do nosso Sol, os planetas que regem diante daquilo que nós conhecemos. Mas nesse livro vem falar para todos nós de um outro planeta, um planeta belíssimo, que a mãe do Chico descreve que é muito semelhante ao nosso. Na intimidade, eu já tive a oportunidade de ouvir isso pela boca de Chico Xavier, ele chamava o planeta de Chupão, porque ele dizia que era um planeta que vai receber o povo terráqueo de uma maneira, por um processo de sucção, de tal era o número de espíritos que iriam ser atraídos para esse novo planeta. É interessante, o tempo foi passando, e como nós vemos na doutrina espírita, a legitimidade do pensamento, a legitimidade das comunicações espíritas tem que ter a sua autenticidade. Nós vamos ver que 70 anos depois, em 2005, 2 norte-americanos que trabalhavam na NASA, fazendo um estudo profundo sobre o céu, sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre as estrelas, com os equipamentos naquela época mais modernizado, conseguiram detectar um planeta e começaram a perceber que era um planeta desconhecido por nós aqui na Terra. Se aprofundaram nesse planeta e em 2009 os 2 recebem o Prêmio Nobel da Ciência, da Astronomia, exatamente por comprovar esse planeta que está descrito em 1935 pelas mãos de Chico Xavier. A ciência comprovando cientificamente aquilo que nós espírita já sabíamos. Em 2009, os 2, recebendo o prêmio, publicaram a nível mundial, e interessante que quando eu leio o livro de Chico Xavier, eu vejo uma mensagem que diz: um planeta gerido por 3 sóis. E quando os cientistas lançam o projeto, eles dizem, um planeta gerido por 3 sóis. Realmente o nosso tempo está se acabando. E realmente os espíritas estão compreendendo que a paz, ela se faz dentro de uma perspectiva de que estamos sempre esperando que a paz seja algo de assinatura pelos nossos dirigentes maiores. Nós vamos encontrar o que busca, talvez uma pergunta que todos nós vamos fazer na noite de hoje. O que nós buscamos numa casa espírita? O que nós buscamos no momento atual que estamos vivenciando na Terra? E aqui nós vamos ver um livro que nós estamos lançando, um pequeno livro do nosso querido André Luiz, o nosso filho, que é Jesus, Sol da Alma, o Espírito de Natanael. No item 3º, ele exatamente vem nos trazer uma mensagem de reflexão sobre a paz. Se buscas a paz no mundo, recorda que ela não reside fora, mas sim no íntimo do seu próprio ser. Enquanto nós não entendermos
que a paz tem que ser um instrumento que nós devemos buscar na nossa intimidade, nós vamos continuar guerreando. A nossa guerra inicia-se em nosso lar. A nossa guerra inicia-se pelo desrespeito que nós temos dentro da nossa casa. Seja o marido para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos para com os pais. Estamos degradando durante todo momento, estamos tendo uma guerra terrível dentro do lar. Quando saímos do lar, e é verdade que poderíamos fazer aqui uma análise de que depois do Covid, parece que nós, as criaturas humanas, nos tornamos criaturas mais orgulhosas, mais egoístas. Parece que o materialismo começou a tomar conta de todos nós. Os espíritas deixaram a espiritualidade de lado. Os religiosos cristãos abandonaram os conceitos do Cristo para a busca daquilo que a matéria pode nos oferecer. E passamos a viver uma vida de lutas. Saímos no trânsito, não temos paciência, estamos sempre a buzinar, estamos sempre a xingar, estamos sempre a ofender as pessoas. Isso é no nosso trabalho, isso é na sociedade onde nós vivemos, em nosso dia a dia. Eu não tenho paz dentro de mim. Se eu não tenho paz dentro de mim, como é que eu vou querer buscar a paz mundial? Jesus veio nos trazer: a minha paz eu vos deixo, a minha paz vou-las dou. Por que nós, os espíritas, não conseguimos projetar essa paz na sociedade pela qual nós vivemos? Porque nós ainda temos dificuldade de compreender a terceira revelação, que foi nos trazido de maneira belíssima por um grande professor, Hipólito Leão Denisard Rivaio, que todos nós conhecemos como Allan Kardec, que veio restituir para todos nós. Quando muitas religiões estão buscando Jesus e imaginando Jesus que vai voltar, Jesus já voltou na terceira revelação. Na primeira, vamos relembrar que Chico Xavier, no Pinga Fogo, um programa televisivo pela rede Tupi de televisão no Brasil, que até hoje nenhum programa televisivo teve mais audiência do que aquele, ele diz uma grande revelação para a humanidade. Ele nos contou de que, quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, foi através de uma escrita direta pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase 2000 anos depois, Jesus retorna, mas em corpo físico, para ser um guia e um modelo para a humanidade. Quase 18 séculos depois, ele vem nos trazer o conceito daquilo que havia sido modificado pelas religiões cristãs. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o retorno de Jesus. No capítulo 6, o Cristo Consolador, nós vamos encontrar 4 mensagens a 5 mensagens na instrução dos Espíritos, assinado pelo Espírito da Verdade. Quando eu estudo a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, eu vou encontrar nos 70 tipos de mediunidade relatada pelo professor Allan Kardec.
A da psicografia, que ele enumera vários tipos de médium psicógrafos. E quando ele vai falar sobre isso, embaixo ele diz: quando recebemos aquela mensagem, advento do Espírito da Verdade, eu tenho a certeza que foi escrita pelo próprio Jesus. Todas as partes do Evangelho que nós lermos o Cristo Consolador, você estará lendo nosso Senhor Jesus Cristo. Também gosto de enfatizar, que de vez em quando eu falo nas minhas palestras, porque muitas pessoas nos perguntam: Sérgio, aonde é que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada algo que eu possa afirmar o que você está dizendo sobre a questão do Espírito da Verdade? E nós vamos começar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo com uma mensagem de João. Aquele jovenzinho que acompanhava Jesus, que depois do desencarne de Jesus, cuidou da sua mãe, a mãe de Jesus. E João, então, relatando as palavras de Jesus, ele diz: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai. Ele vos enviará um outro Consolador, porque ele sabia que ele era o Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito da Verdade. Jesus já retornou e está diante de nós, rememorando as partes mais importantes dos seus ensinamentos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu começo a trazer essa obra, eu começo a buscar essa verdade, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações, mostrando para todos nós, de maneira definitiva, que somos espíritos errantes do ontem, mas hoje estamos aqui, na busca incomensurável de encontrarmos a paz. Talvez não a paz que o mundo nos oferece, porque ele não tem essa condição, mas a paz que o Evangelho nos deixa para podermos manter a tranquilidade do nosso dia a dia. Onde encontrar a paz? Muitas vezes procuramos reconforto nos templos de oração. Muitas vezes nós dizemos: eu vou no centro espírita tomar um passe, tomar uma água fluidificada, eu vou ouvir uma mensagem de amor, porque quando lá eu sento a uma cadeira, eu sinto a presença da espiritualidade maior, que nos envolve, que nos abraça. Tudo isso é verdade, mas quando é que nós vamos começar a instituir esse recanto do reconforto no templo de nosso lar? Jesus nos ensinou, e está numa obra fantástica chamada Jesus no Lar, do espírito de Cinéio Lúcio, onde conta 50 lições de Jesus, a casa de Pedro em Cafarnaum. Lições lindíssimas, que nos convida a reunir a família para podermos uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, se acharmos imperioso, 7 vezes,
Porque aqui ninguém se alimenta uma vez por semana. Aqui ninguém bebe água uma vez por semana. Aqui ninguém faz a higiene pessoal uma vez por semana. E quando nós nos propomos a fazer o culto do Evangelho no lar, nós estamos edificando esse templo de oração. Ah, Sérgio, mas em casa eu não consigo, a minha família não vai participar. Faça sozinho. Tenha um horário marcado, os dias marcados. Coloque a água sobre a mesa, faça uma prece. Depois você faça uma leitura do Evangelho, faça um comentário em voz alta, porque os Espíritos estão ouvindo. Faça uma prece final e em seguida você comece a tomar daquela água, onde você vai sentir muitas vezes uma diferença no sabor da água, que as equipes espirituais hão de nos ajudar. Mas há muitas pessoas que encontram e tentam encontrar a paz nas conquistas exteriores, nos prazeres passageiros do materialismo. Tem pessoas que dizem que conseguem encontrar a paz no shopping center, com o cartão de crédito do marido. E fazendo as suas compras é quando encontra paz. Será que essa paz é uma paz verdadeira? Ou é uma paz ilusória, como nós vemos em nosso dia a dia, nas ilusões que o egoísmo nos convida a alimentar? É o egoísmo, essa grande chaga da humanidade, é que tem que ser extirpada, arrancada, que tem nos trazido sérios problemas para o nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Talvez todos nós já lemos essa frase, mas poucos de nós talvez a meditamos. Buscamos aquilo que efetivamente os Espíritos querem nos dizer. Paz como fruto da caridade. É interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo se compõe de 28 capítulos. E o capítulo 15º é o capítulo fora da caridade, não há salvação. É um convite maravilhoso do alto para que nós possamos exercer a caridade, porque encerra depois a mensagem dizendo: não há verdadeira paz sem caridade. Hoje, na nossa instituição, que fazemos a pomada na Casa Mãe, no Brasil, porque fazemos aqui em Viseu, e essa casa aqui, como eu disse no início, é uma parceira. Hoje nós estamos projetando para esse ano 48 a 50 toneladas de comida, todo por ano. Nós estamos fazendo hoje 4 toneladas de comida por mês, toda terça, toda quinta e todo sábado. Em torno de 280 a 300 quilos de comida cada vez. E é impressionante que não só atendemos à porta do centro, as famílias que lá vamos buscar, mas a questão de 3 anos, o nosso benfeitor, Dr. Adroaldo Modesto Gil, que tem nos ajudado e muito na pomada, principalmente na direção da casa, no cunho espiritual, Dr. Adroaldo tem realçado para todos nós que naquela época deveríamos sair nas ruas, debaixo das pontes, onde as pessoas moram, pessoas que são jovens, ou mesmo, eu sempre tenho elencado na nossa casa que o que me assusta das pessoas que moram na rua
é que a maioria das pessoas que lá moram são pessoas da nossa idade, não são mais jovens. E me assusta ver o número de mulheres que ali se encontram, sempre machucadas. Nós sempre levamos a pomada, que para eles é uma bênção, e hoje eles pedem. E nós entramos naqueles lugares, vamos até eles, muitos feridos. E eu confesso a vocês que é um lugar que eu encontro a paz. Porque aquele sorriso daquelas pessoas, aquele agradecimento daquelas pessoas, cai sobre nós como uma luz que vem fazer vibrar o nosso coração, no sentido de que a caridade realmente é o grande instrumento para o nosso dia a dia. A paz começa na transformação moral. Chico Xavier, certa feita no Abacateiro, que é onde aos sábados à tarde ele distribuía os alimentos, e eu tenho muita saudade dessa época, porque participei muitas vezes daquela distribuição. Eu me lembro que Chico um dia disse: o espírita não é melhor do que ninguém, mas o espírita tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Ou seja, é a transformação moral, é o reconhecer os espíritas exatamente pela sua transformação. Mas aqui, nesse livro do nosso querido André, que nós estamos lançando, do Espírito de Natanael, uma das páginas vem dizer: entretanto, esquecemos que a verdadeira paz nasce de uma consciência serena e em paz com os compromissos que a vida nos confiou. Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia. Nós estamos preocupados com a nossa casa, com o trabalho, com a sociedade, com as guerras, e essas preocupações tornam-se uma verdadeira guerra intimamente dentro do nosso coração. Precisamos começar a rever tudo isso. A paz verdadeira não é apenas exterior. Nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. A paz do coração é inseparável da confiança em Deus e da consciência tranquila. A consciência de podermos chegar à noite, como na questão 919A do Livro dos Espíritos, e quem responde é o Espírito de Santo Agostinho, que foi-lhe perguntado como ele fazia na sua época para orar a Deus. E ele disse que toda noite ele deitava no seu quarto, apagava a luz, fechava a porta, e ele começava a conversar com o alto. Fazia uma reflexão sobre o dia, o que eu fiz de bom, e começava a meditar tudo o que havia feito de bom. Quando ele terminava, ele dizia: o que eu fiz de bom é uma obrigação do verdadeiro cristão. Depois ele dizia: o que eu fiz de mal, qual as pessoas que eu deixei de atender, que eu deixei de abraçar, porque eu não tive tempo para isso e nem tempo para aquilo. Pessoas que se magoaram comigo pela minha forma de falar, pela minha forma de se comportar. E ali então ele pedia ao alto para que pudesse o iluminar, para que no dia seguinte ele pudesse estar mais atento para não cometer os mesmos erros. Por isso que é muito importante essa frase: a paz do coração é inseparável da confiança em Deus. Será que nós acreditamos em Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos nesse momento. Amparados por essa casa de benemerência do plano espiritual, devemos todos nós imaginarmos:
Nós acreditamos em Deus? Falamos muito de uma palavra pequenina chamada fé. Uma palavra que se compõe de 2 letras. Fé, no vocabulário da língua portuguesa, dita no Brasil e também em Portugal, significa acreditar, dar crédito, acreditar no Ser Supremo. E nós nos perguntamos, nós confiamos em Deus? Quando a dor visita a porta da sua casa, seja pela doença, seja pelas dívidas que nos visitam, seja pelos problemas familiares, pelos vícios que envolvem os nossos familiares, como é que nós nos comportamos? Com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós temos a condição de dizer: Senhor, nos ajude a ter força, nos ajude a ter coragem para passar por esses momentos. Porque se for uma dor kármica, uma doença kármica que nós teremos que passar, somente o entendimento dessa doutrina poderá nos libertar daquele homem que vamos ter 2 situações quando a dor nos visitar. Podemos escolher o caminho que a maioria das pessoas seguem, o chamado caminho da revolta. Mas podemos também ter o outro caminho, que é o caminho da resignação. Esses ensinamentos não foram apenas o professor Kardec que nos trouxe. No Evangelho de Jesus, ele diz que nós deveríamos evitar a porta larga para podermos entrar na porta estreita. A porta larga é a porta da perdição, é a porta do materialismo, é a porta daquilo que o mundo nos oferece. E a porta estreita é a porta da resignação, do trabalho de reforma íntima, de nossa transformação, como nos convida o Evangelho. Partindo para o encerramento da nossa palestra de hoje, amar como caminho para a paz. Jesus nos ensinou a amar. E o amor que Jesus deixou para nós é um amor incondicional, que nós ainda desconhecemos. O que nós conhecemos é um amor egóico, egocêntrico, egoísta. É um amor que ele se compatibiliza com uma palavra chamada ódio. Não, Sérgio, mas espera aí, são 2 palavras extremo? Não são. É uma linha tênue pela qual as 2 palavras se confundem, porque nós amamos até o momento que nós dizemos um não. No dia que nós dizemos não para a pessoa, o amor tornou-se um ódio. Porque é o amor egóico. Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou o princípio dessa palavra que nós desconhecíamos e continuamos a desconhecer. Assim como não há amor sem perdão. E aí começamos a refletir, começamos a analisar, começamos a perceber que o mundo há de se transformar quando cada um de nós nos tornarmos uma criatura melhor. Se queremos ter paz no mundo, iniciemos cada um de nós pela projeção da paz em nosso coração e em nossa mente. É somente assim, é somente dessa forma que nós vamos conseguir instituir a paz na terra, para que o mundo de provas e de expiações
possa ser eliminado e o mundo que vai se adentrar, o mundo de regeneração, possa ser o mundo que nós vamos aumentar o ensejo de servir ao próximo pelo amor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje, agora e todo sempre. Que assim seja.